Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Moraes. Essa é a nossa primeira aula para o ensino remoto do segundo bimestre. Nós estaremos abordando a temática fontes de energias e energias não renováveis que está lá no seu livro, a unidade 2, a partir da página 260. Então, gente, nós estaremos abordando aí os recursos naturais não renováveis, mas vale a gente ressaltar que bimestre passado nós falamos sobre os recursos renováveis. E o que são recursos renováveis? São recursos naturais que são repostos à medida que são consumidos. Já os recursos não renováveis são diferentes, são recursos naturais, assim como os recursos renováveis. Porém, a formação é muito lenta, demora muito para serem produzidos, que faça a taxa de consumo rapidamente se esgotam. E quer dizer isso, quando vai se utilizando, eles vão sendo gastos, não sendo repostos, não sendo possível a sua reposição à escala de vida humana. Então, diferentemente dos recursos renováveis, dos recursos não renováveis, um dia se manter o ritmo de crescimento dos seus usos, principalmente aí, portanto, os combustíveis fósseis, um dia irão acabar. E nós temos aqui alguns exemplos, recursos renováveis e não renováveis. Vimos no primeiro bimestre os recursos renováveis, a radiação solar, vento, água, solo, calor do interior da Terra e cada uma dessas aplicações no nosso dia a dia. A partir de agora, no segundo bimestre, nós vamos estar tratando sobre os recursos não renováveis, os combustíveis fósseis, urânio, minerais, rochas e que compõem os combustíveis fósseis. Bem, carvão, petróleo e gás natural, que vão ser objeto de estudo da nossa aula de hoje. Bom, antes da gente aprofundar nossas aulas, é importante a gente ver como está a nossa matriz energética. Vimos no bimestre passado sobre a matriz energética renovável brasileira, que é 46,4%, compõe aí os produtos provenientes da cana-de-açúcar, o etanol, né? A energia, principalmente a energia hidrelétrica. Vimos também aí a biomassa, que também é bastante utilizada, a lenha e o carvão vegetal. Bem, mas em sua grande maioria, aí na página 261, você pode ver esse gráfico bem aqui, ó, e mostra justamente esses dados. 53,6% da energia que usamos, ela não é renovável, conforme relata a empresa de pesquisa energética. Então, essa tabela aí, esse gráfico, mostra a distribuição da produção energética brasileira, onde nós podemos perceber que a energia de combustível é muito grande aí, tendendo para os combustíveis fósseis, como o petróleo e seus derivados. Nós temos aí 36,7%, acompanhada aí depois gás natural, carvão mineral e seus derivados, e há uma pouca porcentagem de 1,4% de urânio e seus derivados. Mas a gente pode perceber que 53,6% é mais da metade da nossa matriz energética sendo utilizada recursos não renováveis. É claro que esse quadro brasileiro um dia vai mudar, até porque o uso dos recursos renováveis está se intensificando massivamente, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Gente, o que são combustíveis fósseis? Para a gente poder entender petróleo, carvão mineral, enfim, a gente precisa saber o que são combustíveis fósseis. Então, combustíveis fósseis são combustíveis formados por meio de processos naturais, como a decomposição de organismos mortos, soterrados. Os combustíveis fósseis contêm alta quantidade de carbono usados para alimentar a combustão. Então, são usados como combustíveis o carvão mineral, o gás natural e o petróleo.
Então, todos eles são utilizados para a matriz energética, mas o petróleo, como por exemplo, ele pode ser utilizado para outros fins. A gente vai ver no decorrer da nossa aula. Então, o primeiro que a gente vai abordar está aí na página 261 do seu livro, é o carvão mineral. Bem, o carvão mineral é uma fonte de energia não renovável que advém de rochas sedimentares de origem fóssil. Ele não está na superfície. Para retirar ele da natureza, é preciso extrair do fundo do subsolo. Ele é muito apreciado, muito utilizado aí, portanto, em indústrias siderúrgicas, para gerar também eletricidade nas usinas termoelétricas. Aqui nós podemos perceber uma jazida de carvão mineral, onde é extraído esse carvão. Mas o que é jazida? Então, jazida é um depósito natural, podendo ser de minerais ou de fósseis, que podem existir em afloramento ou no subsolo. Afloramento é quando do próprio solo ele pode ser observado. Então, ele pode aflorar de forma natural do interior do subsolo para a superfície, pelas movimentações do interior da terra. Ou pode ser extraído cavando, escavando. Então, quando a jazida é explorada, estamos na presença de uma mina ou uma pedreira. Então, a gente pode ver aí o tamanho de uma caçamba dessa aí em relação ao tamanho de uma pessoa. Então, essa caçamba é imensa. Então, para você comparar em relação às separações aí, os níveis, vários níveis que tem essa mina, e a profundidade dessa mina aí é muito profunda. Isso causa, é claro, problemas no meio ambiente, com certeza. História do carvão. Então, o carvão ele foi um dos primeiros, foi o primeiro, na verdade, a primeira fonte de energia a ser utilizada assim, em larga escala. Então, começou a ser utilizado aí pela época do século XVIII, na Revolução Industrial. Nessa época era usado para gerar energia para as máquinas e locomotivas. Até hoje é usado como fonte de energia. Então, a século XVIII temos a Revolução Industrial, a utilização da máquina a vapor. Então, esse minério foi muito utilizado. Até hoje, nós temos as vantagens e as desvantagens da utilização desse carvão mineral. Então, uma das vantagens é que o preço é muito baixo em comparação a outros combustíveis. Desvantagem: como qualquer combustível fóssil, o carvão mineral acaba, ou seja, não é renovável. Vantagem: alto rendimento no aquecimento de caldeiras. Então, ele tem um alto poder de aquecimento e também esse aquecimento por um longo período. Desvantagem: a queima do carvão mineral libera para a atmosfera carbono na forma de gases do efeito estufa. Então, a desvantagem da utilização dele também é a contribuição aí da poluição atmosférica, que contribui para o agravamento do efeito estufa no mundo. Vantagem: fácil manipulação na produção de energia térmica. Então, nós temos uma facilidade na manipulação dele por estar num estado sólido. É mais fácil de estocar, não tem como se perder, enfim, é muito mais fácil essa manipulação. Desvantagem: na sua extração em minas profundas, às vezes ocorre acidente com morte
dos mineradores. Não só acidente, mas também acaba aí, portanto, com o relevo, com a estrutura do solo e acaba com a vegetação, com as florestas que ali se tinham. Os animais vão ter que procurar o refúgio em outros locais. Vantagem, é uma boa alternativa de combustível. É claro, é barata, né? É fácil de estocar, então é uma boa alternativa de combustível. Outra desvantagem, outra vantagem na verdade, queima por mais tempo. Então você tem algo que queima por mais tempo, né? Tem um rendimento de aquecimento muito bom, tem um preço muito baixo e tem fácil estocagem. Pronto, é uma boa alternativa de combustível. Tanto é que muitos países, ainda hoje no século XXI, no ano de 2021, ainda utiliza bastante essa fonte de combustível não renovável, como por exemplo aí a China e os Estados Unidos. Mas a China, ela está fazendo um processo de adequação às suas tecnologias a fontes de energias renováveis. Então, mas ainda é muito utilizado na China o carvão mineral. Gente, a questão da termoelétrica, como funciona? Então a gente já viu na verdade uma usina hidrelétrica em funcionamento. Nas usinas termoelétricas é basicamente a mesma coisa. Sempre vai ter uma turbina ligada a um gerador para produzir eletricidade. A turbina tem que girar, ao girar ela é acoplada ao gerador e o gerador, ao girar, também produz eletricidade. Então nós temos aí um movimento na turbina, energia cinética, que vai produzir uma energia cinética também no eixo do gerador. Esse gerador vai girar e produzir eletricidade. Muito bem. Mas numa usina termoelétrica, como é que isso acontece? É bem simples. Nas usinas termoelétricas nós temos as caldeiras. Nessas caldeiras nós vamos ter água dentro dessas caldeiras. Essa água vai ser aquecida. Essa água vai ser aquecida e produzir vapor. Esse vapor ele vai subir. E ao subir vai passar por onde está a turbina e vai fazer girar essa turbina. A turbina, é claro, vai girar, fazer girar o gerador produzindo eletricidade. Esse vapor d'água vai passar por um condensador. O condensador vai resfriar esse vapor e esse vapor vai se tornar novamente água, vai liquefazer e se tornar água, retornando aí para a caldeira e fechando o ciclo. Então, nas usinas termoelétricas, esse é um esquema bem básico. O que vai fazer com que essa caldeira aqueça é o diferencial, né? O exemplo que a gente pode ter aí, neste caso, a gente está falando de carvão mineral, é o carvão mineral que vai aquecer essa caldeira. Lá na biomassa, vocês lembram que a gente viu na biomassa no primeiro bimestre? Poderia ser algum produto que poderia estar sendo utilizado para aquecer a essa caldeira, por exemplo, caroço de açaí, bagaço de cana-de-açúcar, enfim, lenha. Então, é bem parecido, só que a diferença é que se utiliza, neste caso aqui, o carvão mineral. Bem, gente, estaremos abordando agora a questão do petróleo e do gás natural. Bem, o petróleo é um líquido viscoso, menos denso que a água e formado por uma mistura complexa de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos. São compostos cujas moléculas são formadas somente por átomos de carbono e hidrogênio.
associados a pequenas quantidades de outras classes de compostos que contêm nitrogênio, oxigênio e enxofre. O petróleo e o gás natural são combustíveis fósseis. E como é que se dá a formação dos combustíveis fósseis? Bem, aqui na página 263 do livro de vocês têm essa imagem que mostra justamente que está aqui, né? Então, o petróleo é uma fonte de energia, portanto, a mais utilizada atualmente no mundo, a mais explorada pela natureza, sendo que uma pequena parte é utilizada para gerar eletricidade, mas outra parte é para produzir os seus derivados, como a gasolina, o diesel, o querosene, o plástico, enfim, óleos lubrificantes e vários outros materiais derivados aí, portanto, do petróleo. A produção desses vários materiais originários do petróleo é feita em refinarias, por meio de um processo chamado destilação fracionada, que a gente já vai ver à frente. Então, essa fonte de energia não renovável é fruto, portanto, da decomposição da matéria orgânica de milhares e milhares de anos, como mostra aí a imagem. Então, há muitos anos, milhões e milhões de anos, o fitoplâncton e o zooplâncton, após a sua morte, foram a matéria-prima do petróleo. Os restos de organismos parcialmente decompostos foram aí, portanto, enterrados sobre camadas de sedimento. Então, a sedimentação foi se acumulando em cima desses organismos, compactando e produzindo aí altas pressões, produzindo aí, portanto, rochas sedimentares. Formaram-se, então, portanto, depois de muitos anos, hidrocarbonetos que migraram nas rochas até ficarem retidos. Então, essas rochas que foram sendo compactadas, elas conseguiram reter esse líquido viscoso que é o petróleo e ficou incrustado nessas rochas. Então, é como se fosse uma esponja que você vai encontrar nessa esponja esse líquido viscoso que é o petróleo. Então, o petróleo e o gás natural acumularam-se e ficaram retidos nessas rochas. É por isso que precisa se escavar, perfurar a rocha para poder ter acesso a esse combustível, né? Esse combustível fóssil, que é o petróleo e o gás natural. Então, o petróleo e gás natural podem esgotar-se, né, nas próximas gerações, como a gente bem sabe, por ser uma fonte de energia não renovável. O Médio Oriente assume-se como uma das regiões mais importantes na produção e exportação desse recurso. Então, o petróleo é usado em centrais térmicas para a produção de eletricidade, sob a forma de gasóleo e gasolina para combustível e os seus derivados em plásticos, tintas, borrachas, entre outros. O gás natural tem uso doméstico, é claro, para você fazer essa comida, como combustível em centrais térmicas. Então, ele pode ser utilizado como combustível também. Após ser extraído, o petróleo ele é transportado para as refinarias para ser processado, a fim de se produzir os seus derivados. Isso é feito por meio de um processo chamado de destilação fracionária, como eu falei anteriormente. A Petrobras é uma empresa brasileira que faz esse processo de refinar o petróleo. Então, o petróleo ele é colocado em tubos, como você vê aqui na imagem, aí para a destilação fracionária. Então, esse petróleo passa por esses tubos aquecidos e, ao ser aquecido, ele vai evaporar. E ao evaporar, o que é que vai acontecer? De acordo com a densidade de cada constituinte do petróleo, a quantidade
hidrocarbonetos, ou seja, carbonos e hidrogênios, eles vão ter um peso molecular. Aqueles que possuem maiores pesos molecular vão ficar nas regiões mais abaixo. Aqueles que possuem menor peso molecular vão ficar nas regiões mais acima. Então, a destilação fracionária vai ser mais ou menos assim. Os mais pesados possuem maior quantidade de hidrogênio e carbono ficam abaixo, e aqueles que ficam para cima são aqueles que possuem menor quantidade. Então, o que é que a gente vai verificar aqui? Os gases, né, que é utilizado nas nossas casas, ele vai ficar na parte mais acima, porque o peso molecular é muito menor, né? Então, lá em cima a gente vai estar extraindo o gás de cozinha, enquanto que o peso molecular do asfalto, que é muito pesado, ele vai ficar mais abaixo, que é utilizado aí para o asfalto. Gasolina, querosene, óleo diesel e muitos outros produtos são derivados da parafina, vai ficar em outras camadas subsequentes aí, como você pode ver na imagem. Vantagens e desvantagens do petróleo. As vantagens é que é mais fácil se obter e não precisa de tanta mão de obra que outras fontes de energia. O petróleo é a matéria-prima de mais de 350 produtos, incluindo aí, portanto, também medicamentos. Você pode encontrar medicamentos que na sua composição também tem algum derivado do petróleo. Mais fácil de transportar e armazenar. Então, essas são as facilidades, portanto, de se utilizar o petróleo. As desvantagens: desigual distribuição de fontes produtoras, então não é em todo lugar que você vai encontrar petróleo no mundo, né? Então tem lugares que tem maior concentração e outros que tem menor concentração, em outros locais não tem, simplesmente não tem. Produz muita poluição atmosférica, então é um fator preponderante aí com a intensificação dos gases do efeito estufa e também a intensificação da poluição atmosférica. As estimativas apontam para uma exaustão nas jazidas, quer dizer que um dia, se for utilizado da forma que está sendo utilizado esse petróleo, um dia ele vai acabar. Gás natural. Gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves encontrado no subsolo. O principal constituinte é o metano e, em menores quantidades, podemos encontrar gases tais como o nitrogênio, o etano e o dióxido de carbono e ou o resto de butano e propano. A composição deste gás pode variar bastante dependendo aí do local onde é produzido, do processo de produção, do condicionamento e o processamento e transporte. Então, a exploração do gás natural consiste na pesquisa e perfuração do poço. Geralmente, onde se tem petróleo, pode ser também encontrado o gás natural, só que o gás natural está em camadas mais acima do petróleo. Então, se o petróleo está em uma rocha mais ou menos aqui, o gás natural vai estar em regiões mais acima. Então, o gás natural é também de origem fóssil, assim como o petróleo, e cerca de 70% desse gás é composto por metano, propano, vindo da decomposição da matéria orgânica das profundezas do subsolo. Ele pode ser usado como combustível em indústrias, residências e também existem veículos que podem funcionar à base desse gás. Então aqui nós podemos ver como acontece a distribuição desses gases e seus principais usos. Então o gás ele é extraído, como você pode ver aí, ele é levado por gasodutos, ou seja, subterrâneos, e a partir desses gasodutos chega a sua fonte, né, de uso.
pode ser utilizado nas indústrias, pode ser usado em uso doméstico, em escolas, em hospitais, em residências, pode ser utilizado também para produzir energia e utilização para transporte, uso em veículos. As principais vantagens: tem um baixo impacto ambiental, este circula e é distribuído por gasoduto, o que diminui a dificuldade de transporte e de levar de um lugar para outro, porque ele está passando por debaixo da terra, então não tem dificuldade nenhuma de transporte, assim como outras fontes. Possui menos contaminante que outras fontes de energia, como o óleo diesel, por exemplo. E as desvantagens: é uma energia não renovável, logo é finita, apresenta risco de asfixia, incêndio e explosão, então são pontos bastante negativos. Pode ser mais leve que o ar, né? O gás natural tende a acumular-se nas partes mais elevadas quando em ambiente fechado, então é um fator preponderante aí, portanto, para explosões domiciliares. Em caso de incêndio em locais com insuficiência de oxigênio, poderá ser gerado monóxido de carbono altamente tóxico. Então, eu acredito que as suas desvantagens são muito piores do que as suas vantagens. Mas, enfim, ainda é um gás bastante utilizado. Bem, gente, ainda falando sobre os combustíveis fósseis, agora vamos abordar aí um pouco sobre os impactos ambientais. O carvão é abundante, ele é barato, mas é uma fonte de energia mais poluente existente, sobretudo pela emissão de dióxido de carbono, dióxido de enxofre e óxido de azoto e de partículas para a atmosfera, contribuindo para a poluição da atmosfera e também para o efeito estufa, a intensificação do efeito estufa e o superaquecimento da Terra. O petróleo é muito poluente, desde a extração ao transporte, refinação e a fase final de distribuição, a combustão com a emissão de gases poluentes. Então, o gás natural, como é mais leve que o ar, dissipa-se facilmente, né, na atmosfera em caso de fuga, mas o petróleo não. O petróleo ele pode causar vários problemas ambientais aí no seu transporte, como por exemplo derrame em rios, em estradas também, né, ocasionando vários problemas ambientais, inclusive alterações climáticas. Mas como, professor? A queima de combustíveis fósseis pode acentuar aí, portanto, um aumento da espessura da nossa atmosfera, o que acontece com que a radiação solar não consiga sair, ela consegue adentrar, mas não consiga sair, aumentando aí a temperatura interna do nosso planeta. Aumentando a temperatura do nosso planeta, o que é que pode acontecer? Locais gelados, como o Polo Norte, o Polo Sul, vão tender a derreter as suas calotas polares, aumentando, portanto, aí o nível dos oceanos, dos mares, e contribuindo para outros problemas decorrentes disso, como, por exemplo, inundação de cidades litorâneas, como aí é muito comum a gente ver em algumas cidades da Itália, né, a inundação dessas cidades por conta do aumento do nível do mar. Mas não somente isso, alterações climáticas, períodos de secas, períodos de chuvas se prolongam,
e são piores a cada ano que passa, justamente por conta de mudanças na nossa atmosfera decorrente aí da ação do homem. Nós chegamos ao final da nossa aula, gente. Essa foi a nossa primeira aula, ensino remoto do segundo bimestre, e nós temos aí a atividade da página 271, 272, 273, na qual vocês vão estar resolvendo a questão número 2, 3, 4, 5, 8 e 9. No mais é só, gente. Obrigado pela atenção. Essas questões aí que vocês viram, vocês vão estar disponibilizando elas na plataforma, na própria plataforma para mim. E no mais é só, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Qualquer dúvida é só me chamar pelo WhatsApp. Meu contato 980-739300. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até a próxima.